Engenharia Civil. É o ramo da engenharia que projeta, gerencia e executa obras. Dentre elas, podem se destacar casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas, barragens, canais, portos, dentre outras. O engenheiro civil tem o papel de projetar, gerenciar e acompanhar todas as etapas de uma construção ou reforma. Sua atuação inclui a análise das características do solo, o estudo da insolação e da ventilação do local e a definição dos tipos de fundação. Com base nesses dados, o profissional desenvolve o projeto, especifica as redes de instalação elétrica, hidráulica e de saneamento do edifício e define os materiais que serão utilizados. No canteiro de obras, tem as atribuições de chefiar as equipes de trabalho, supervisionar prazo, custo, padrões de qualidade e de segurança. Compete à engenharia de produção o projeto, a implantação, a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologias, informação e energia. Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas, recorrendo a conhecimentos da matemática, física, ciências humanas e sociais, com métodos de análise e projeto de engenharia. O engenheiro de produção pode atuar em indústrias, empresas de serviços, instituições e empresas públicas, empresas privadas e bancos de investimento. Carlos, o que faz o engenheiro? A engenharia, o próprio nome diz, é quem vai conceber, elaborar, inventar, criar todas essas coisas que precisam ser construídas. Então, tanto na engenharia mecânica, um automóvel, engenheiros mecânicos trabalham. Na engenharia química, um químico vai desenvolver um determinado produto para poder ter uma tinta resistente, por exemplo. Na engenharia de alimentos, como a gente faz um alimento enlatado? E esse alimento enlatado fica conservado da mesma forma que o alimento, como se ele fosse fresco. Isso é engenharia de alimentos. E assim outras tantas engenharias. No caso do projeto, é a ideia que o profissional tem, por exemplo, um arquiteto vai lá e elabora um projeto de um teatro. Um teatro bonito, ele desenha lá o teatro, as paredes, as janelas e tudo. Quem faz isso? Esse profissional que faz a execução do projeto vai pegar toda essa ideia desse arquiteto e vai colocar no papel. Aí entram os engenheiros elétricos, os hidráulicos, os engenheiros de sistemas, por exemplo, ar-condicionado. Se é uma ponte, desenha uma ponte. Essa ponte vai transpor dois rios, 3 rios, o mar, como a ponte Rio-Niterói. Então vai lá depois os profissionais que vão executar o projeto e elaboram os desenhos técnicos desses projetos. E na faculdade como que funciona? Eu aprendo tudo isso ou eu escolho uma especialização? Como que é? A faculdade ela tem uma visão genérica de tudo isso. Normalmente os 2 primeiros anos são muito focados no cálculo, na física, na química e na mecânica. São 4 matérias fundamentais para um engenheiro. Depois, dentro da faculdade, você tem matérias específicas de cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, aeroportos e ferrovias, rios e canais, tudo que tiver de obra, a engenharia contempla. Porém, a engenharia, nos 5 anos de faculdade, ela te dá uma ideia, é um conhecimento genérico. Por isso que o estágio é tão importante. O jovem que saiu da faculdade, está fazendo estágio, só isso é suficiente ou ele tem que procurar algum curso, alguma outra coisa? A primeira coisa que eu digo é uma boa faculdade. Existem faculdades, todos sabem, de primeira linha, faculdades intermediárias e faculdades não tão boas. Então, eu recomendaria procurar uma faculdade, pelo menos intermediária. E quem faz o profissional é o aluno. Então, eu acho que ele tem que se esforçar, ele tem que procurar entender as matérias, procurar
muito tirar proveito das aulas de laboratório. Uma boa faculdade de engenharia tem que ter bons laboratórios. Além disso, muitos dos livros técnicos hoje, eles, além de terem em português, mas eles também têm em inglês. Então é importante também ter algum conhecimento de língua inglesa para poder usufruir desse material, né, didático. E basicamente um bom estágio também. E a matemática, como que você utiliza ela aqui no escritório, no seu dia a dia? Olha, uma coisa básica é a regra de 3. Regra de 3 a gente usa para tudo. Mas tem algumas considerações um pouquinho mais importantes. Então é assim, planilhas de Excel, por exemplo, que a gente usa muito matemática. Então saber montar uma matriz, saber o que é aquela matriz de dados, buscar esses dados, trabalhar com eles, pegar, por exemplo, a regra de 3 que eu falei, toda hora envolve uma medida, um cálculo, uma área, né? Então as figuras geométricas são muito importantes, a volumetria é muito importante. Então, um pouco de álgebra, hoje eu uso, mas uso muita matemática em termos de geometria, né? Para analisar projetos, essas coisas. E o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, ele é o primeiro que sente. Se o país está bem, a primeira coisa que as pessoas fazem é construir, reformar suas casas, ou o país investir em infraestrutura. Então, quando a economia do país ela vai bem, a engenharia, de modo geral, vai muito bem. Quando a economia do país não vai tão bem, o primeiro setor que sente é o setor de construção. Para um jovem que quer fazer engenharia, que características que ele tem que ter? Eu brinco que a engenharia é 50% o que você estuda e 50% o bom senso que você tem. Então, assim, dedicação, procurar assistir às aulas, que são coisas importantes, né? Muita gente não gosta, mata a aula, mas é importante assistir às aulas. Eu acho assim que é um perfil. O cara tem que gostar de sujar a bota para ir numa obra, e porque depois ele não precisa necessariamente fazer isso. Ele pode trabalhar no escritório, mas pelo menos uma vez ele tem que ir lá para poder saber como é que é o serviço.